Olá, olá, 22 de abril de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão contabiliza mais de 1.600 casos confirmados da Covid-19. O governo do estado anuncia aluguel de 200 novos leitos e lança edital para a compra de 300 mil máscaras de tecido. A Assembleia Legislativa confirma que vai votar na próxima sessão um projeto que trata da redução na cobrança de mensalidades de escolas e universidades particulares durante a pandemia. Universidade Estadual do Maranhão altera a data do processo seletivo de acesso à educação superior. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 1 minuto, 7h01. Estamos começando o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. A equipe da Difusora reunida para levar informação a você que eu espero esteja em casa nesses dias de pandemia. Nós vamos começar o Bom Dia de hoje divulgando o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde sobre a Covid-19. Eduardo Ercília está comigo aqui no Bom Dia, dando informações a respeito desse assunto. Nas últimas horas, nós tivemos aí 208 novos casos do novo coronavírus. Não é isso, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. É que a gente vem falando aí no decorrer dos dias, já há algum tempo, né? O aumento aí no número de casos confirmados, também no número de pessoas recuperadas, que é uma notícia boa, e também, lamentavelmente, o número de pessoas que acabam morrendo infectadas pelo novo coronavírus. Como você disse, Adalberto, nas últimas 24 horas, segundo o último boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde, foram contabilizados 208 casos novos, é uma quantidade bastante alta, e 159 pessoas, subiu aí para o número de 159 pessoas recuperadas, que é um número também bastante satisfatório, felizmente, aí, segundo o último dado divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora, o número de casos confirmados já contabiliza 1.604, já ultrapassamos aí a marca de 1.600 casos confirmados da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. São 1.604 casos confirmados e 66 óbitos. Só nas últimas 24 horas foram mais 6 mortes, infelizmente. Uma pessoa que morava residente no município da Raposa, aqui na região metropolitana, outra pessoa no município de São José de Ribamar, também na região metropolitana, e os outros 4 óbitos registrados aqui na capital São Luís. Quer dizer, as 6 últimas mortes aqui na região da Grande Ilha de São Luís. São 1.604 casos confirmados, a grande maioria ainda aqui na capital maranhense, em São Luís. A capital São Luís concentra 1.300 casos dos 1.604, uma média muito alta. Os outros municípios também na região metropolitana concentram aí a maioria dos casos. São José de Ribamar, por exemplo, já tem 111 casos confirmados e Paço do Lumiar, 51 casos. O outro município, Raposa, tem 7, Imperatriz também tem uma quantidade considerada elevada, 47. Aí depois vem Timon com 9 e assim, na sequência, 42 municípios aqui do estado do Maranhão já confirmaram casos do novo coronavírus, uma quantidade também bastante elevada. A Secretaria Estadual de Saúde também registrou 199 profissionais da área de saúde, que é uma outra preocupação, 199 profissionais da área de saúde que foram infectados pelo novo coronavírus aqui no estado do Maranhão, sendo 104 de nível superior e 95 de nível médio. Desses 199 profissionais, 84 já estão recuperados. É a notícia boa, felizmente. Adalberto, a gente está em um dos hospitais que aí foi disponibilizado, está sendo disponibilizado pelo governo do estado para justamente fazer o atendimento aos novos casos de coronavírus. Ele fica aqui na Rua Rio Branco, na região central da cidade, bem localizado por ficar aqui na região central de São Luís, que é justamente ele foi aqui, vai ser disponibilizado para atender casos aqui do novo coronavírus também na capital São Luís. A gente lembra que uma outra unidade de saúde também já havia sido disponibilizado, o governador Flávio Dino, inclusive, relatou no bairro da Madre Deus, também na região central de São Luís. Tem ofertado mais leitos, já que os leitos que estavam ofertados, eles estão com a capacidade quase máxima aí, era uma situação já preocupante e por conta disso o governo do estado vem disponibilizando mais leitos. Inclusive, em relação a esse assunto, o governador Flávio Dino se manifestou e gravou um vídeo a respeito desse assunto, dessa disponibilidade de mais leitos no combate aí ao novo coronavírus, principalmente aqui na capital São Luís, que registra a maioria do número de casos, mas também hospitais que estão sendo abertos, por exemplo, no município de Açailândia, e leitos que estão sendo disponibilizados também no interior do estado. Vamos ouvir o que o governador Flávio Dino falou a respeito deste assunto. Nos últimos dias, temos assistido a um crescimento da procura de leitos de internação, seja internação em leitos clínicos, também em leitos de UTI. Nós já mais do que dobramos
a oferta de leitos para casos de coronavírus na rede estadual. Porém, estamos vendo um esgotamento crescente da rede privada e também, claro, da procura à rede pública estadual, sobretudo na ilha de São Luís. Por isso mesmo, resolvi, na manhã deste dia 21, alugar mais um hospital privado. Com isso, devemos chegar à oferta de mais 200 leitos. Ainda no dia de hoje, as nossas equipes estão mobilizadas para montar os equipamentos necessários e também contratar os profissionais de saúde. Resolvi também procurar outros hospitais com esta finalidade, além de determinar a locação de um hospital de campanha, de modo que nós estamos num processo continuado, dia a dia, nessa luta para adequar a superdemanda à capacidade de oferta da rede estadual. Quero finalmente enfatizar a importância das medidas preventivas. O máximo quanto possível, se protejam. Protejam as famílias de vocês. Usem máscaras caseiras de proteção. Evitem aglomerações. Tudo isto virá em proveito de toda a população do Maranhão, sobretudo em favor da saúde sua e da sua família. Medidas preventivas são fundamentais para que nós possamos vencer esse grande desafio que os sistemas de saúde do mundo inteiro estão atravessando, inclusive o sistema de saúde do Maranhão. Conto com todos vocês. Pois é, Adalberto, recomendações que ainda devem ser seguidas, que muita gente está respeitando, né? A gente sabe que está respeitando o distanciamento social, saindo com máscaras, evitando aglomeração, saindo só em caso de extrema urgência, mas também tem muitas pessoas que desrespeitam, ignoram, infelizmente, essa doença que já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui no Maranhão, 66 pessoas, lamentavelmente. A gente ontem, trabalhando aqui na externa, na rua, verificou, ontem foi feriado, né? Verificou pessoas jogando bola em um bairro aqui da capital maranhense, aglomeração, infelizmente. É preciso respeitar, o governo do estado vem abrindo novos leitos, a gente percebe um colapso já em outros estados, exemplo de outras capitais também, Manaus, por exemplo, passa uma situação bastante complicada, São Paulo, Brasília também, situações complicadas. Aqui no Maranhão, o governo do estado tem feito um esforço aí para abrir novos leitos, mas é preciso que não haja uma superlotação, porque se entrar em colapso, vão chegar pessoas que de repente vão ficar doentes e não vão ter a oportunidade de sequer serem tratadas se esses leitos forem ocupados, mesmo com todo o esforço aí de reabertura de novos leitos aqui na capital São Luís e também na Grande Ilha e também no interior do estado. É preciso sim que as pessoas tenham consciência e sigam essas recomendações que são tão importantes para minimizar os impactos aí causados pelo novo coronavírus e conter a disseminação do vírus. Olha, Adalberto, só para finalizar aqui, os dados nacionais também continua, uma curva aí ascendente, continua crescendo os casos confirmados e também de mortes. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 2.498 novos casos do novo coronavírus e 166 mortes em todo o país. O Brasil já soma aí 43.079 casos confirmados da doença e 2.741 mortes foram registradas até agora do novo coronavírus em todo o país. Adalberto, é com você aí no estúdio. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Nosso Eduardo Ericeira participando ao vivo aqui do Bom Dia. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. O governo do Maranhão lançou edital para comprar 300 mil máscaras de tecido feitas por costureiros e costureiras da Ilha de São Luís e também da região Tocantina. Nós vamos saber os detalhes agora na reportagem do Ciro Mineiro. A expectativa é distribuir 300 mil máscaras de tecido para a população mais carente. 220 mil serão entregues em municípios da Grande Ilha. As outras 80 mil serão distribuídas na região Tocantina. As máscaras serão confeccionadas por costureiros selecionados por meio de edital que já foi lançado pelo governo do estado. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 27. Ela deverá entrar no site da MAPA, www.mapa.ma.gov.br. Lá tem um edital explicando como se deve proceder, bem como também lá tem até um questionário de perguntas e respostas, algo mais didático, vem explicando. Lá vai dizendo qual o e-mail que a pessoa deverá mandar a documentação. São documentações bem simples, tipo cópia de RG, CPF, número de conta e uma declaração de próprio punho, a pessoa dizendo que ela
que ela é profissional de costura, ou seja, uma documentação bem simples e aí se credencia. Cada máscara será adquirida pelo valor de R$ 2,50. Cada credenciado ficará responsável pela confecção de 1.000 máscaras, ou seja, ao final do trabalho, cada costureiro ou costureira deverá receber do governo do Maranhão a quantia de R$ 2.500, além de contribuir para a proteção de famílias mais carentes que residem em cidades do estado onde o avanço da Covid-19 é maior. A intenção é garantir renda a esses profissionais, que normalmente atuam como autônomos e foram severamente afetados pela crise. Prestar um auxílio, um apoio a justamente esses profissionais que também são autônomas e que certamente estão sendo atingidas com o coronavírus. Infelizmente não estão tendo evento, não estão tendo festa, então essas pessoas normalmente elas produzem, elas realizam, fazem roupas justamente quando há um evento social. Mas num processo de isolamento social, certamente elas não estão sendo demandadas. Então é uma forma de dar um auxílio para esses profissionais que estão sem atividade e com isso, com a sua atividade também auxiliando na prevenção do Covid-19. Uma única ação e, ao mesmo tempo, você tem ali, além da questão econômica, a questão da saúde também sendo contemplada, não é? São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. O feriado de Tiradentes ontem foi de pouca movimentação nas estradas da região tocantina. Vamos ver na reportagem de Jaqueline Teixeira. O movimento nas estradas durante o feriado em Imperatriz foi tranquilo até demais. Nos pontos de vans, os transportes alternativos enfileirados e os motoristas sentados um ao lado do outro já mostravam que praticamente não havia passageiro para viajar. Bom, o movimento já estava fraco, né, com a pandemia aí no mundão espalhado. E agora foi que ficou mais fraco ainda, porque o governo deu mais 15 dias, né? E o povo está aceitando a ideia de ficar em casa. E aqui nas vans dá 3, 4 passageiros para a Sailândia. É um movimento bastante fraco. Na ponte Dom Afonso Felipe Gregory, uma das saídas da cidade que já dá acesso ao estado do Tocantins, o fluxo de veículos também foi pouco. A movimentação próxima à barreira policial é ainda menor porque apenas carros de passeio estão fazendo a travessia. Ônibus não passam nem mesmo sem os passageiros devido ao decreto do governo do estado que suspendeu o transporte terrestre interestadual. Nossa equipe foi também ao terminal rodoviário de Imperatriz devido às empresas que fazem linha para municípios próximos, mas a maioria dos guichês estavam fechados. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Durante a crise, a recomendação é para que quem puder permaneça em casa, mas tem profissionais que precisam estar nas ruas, não é? E com um papel ainda mais fundamental aí nesse momento. Vamos ver. Quem trabalha em serviços essenciais não pode parar. Serviço essencial, serviço da Guarda Municipal, assim como da Polícia Militar também, assim como da Saúde. Também estamos aqui, também não paramos, estamos aí constantemente, todos os dias, de segunda a segunda-feira também trabalhando. Os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente de combate ao coronavírus se arriscam para salvar vidas. Só na UPA de Caxias são cerca de 200 profissionais atuando dia e noite. Tem a triagem, que a triagem é composta pelo enfermeiro, pelo profissional técnico de enfermagem. Nós temos também a equipe de recepcionistas, que fazem mais a parte da coleta de dados. E já na parte interna da UPA, nós temos os demais profissionais, médicos, copeiros, zeladores, os demais enfermeiros. Os frentistas de postos de combustível estão trabalhando a todo vapor. Aqui estão abertos até meio-dia e nós estamos aqui para servir. O serviço de limpeza pública também é essencial. Os garis trabalham para manter a cidade limpa. Eles também têm medo do coronavírus, mas enquanto cuidam do outro, também se protegem. Um protegendo o outro, distante, 2 metros distante um do outro, que é para a gente não correr o risco de se contaminar. Por isso, a recomendação é que quem não precisa sair por motivo essencial é que fique em casa. Essas imagens de Caxias não são de arquivo, não. Infelizmente, imagens feitas na semana passada, no final da semana passada, com muita gente ainda na rua. Fica aqui a observação mais uma vez. Continuam valendo os decretos nos municípios. Os prefeitos estão lidando com essa situação, mas proteção acima de tudo, prevenção é a palavra-chave nesse momento. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15, é hora de conferir o nosso giro de notícias.
A Caixa vai ampliar em 2 horas a partir de hoje o atendimento de 38 agências em todo o Maranhão. As unidades abrirão ao público de 8 da manhã às 2 da tarde apenas para o atendimento de serviços essenciais à população. Poderão ser realizados saques do INSS sem cartão, saque de seguro-desemprego, defeso sem cartão e senha, saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha. Pagamento de abono salarial e FGTS sem cartão e senha. Saque de conta salário sem cartão e senha e desbloqueio de cartão e senha de contas. O cidadão que tiver o auxílio emergencial de R$ 600 negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício diretamente pelo aplicativo ou site do programa. A atualização nas plataformas já está disponível. No aplicativo ou no site, quem receber um aviso de benefício não aprovado pode verificar o motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de dados inconclusivos, o solicitante pode fazer logo a correção das informações e entrar com nova solicitação. Para ter direito ao auxílio, é preciso atender aos critérios estabelecidos pela legislação, como não ter emprego formal, não receber outro benefício do governo, não ter renda familiar mensal de R$ 522,50 per capita. A Prefeitura de São Luís deve iniciar nos próximos dias, por meio do programa Peixe Solidário, a entrega de 140 toneladas de pescado para incrementar a cesta de alimentos, que será distribuída pela Secretaria de Educação a alunos da rede municipal. A estimativa é de atingir cerca de 86 mil estudantes, uma média de 20 mil famílias. O cronograma de entrega ainda vai ser divulgado pela CEMED. No próximo bloco, a pandemia do coronavírus altera a data do processo seletivo de acesso à Universidade Estadual do Maranhão e também o Enem Digital. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 17 minutos agora. São 7 horas e mais 20 minutos, estamos de volta ao vivo com Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora vamos falar de segurança. Comigo nessa manhã, Silvan Alves. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, 15 casos de feminicídio já foram registrados esse ano aqui no Maranhão? Exato, e é uma preocupação muito grande, Adalberto, porque mesmo agora, no período de pandemia, isolamento social, o número de ocorrências de violência doméstica aumentou, não é? Muitos casos de agressão, pelo fato das pessoas estar ficando em casa, não é? Ao desentendimento. E também há um outro aspecto que levou a esse aumento, o fato das pessoas estarem todo mundo em casa, ouve e percebe e denuncia também, os vizinhos estão denunciando. Então, há uma demanda hoje muito grande desse tipo de ocorrência. Apesar da questão do isolamento, distanciamento social, a Casa da Mulher Brasileira está tomando as providências, nesse caso aí, está acolhendo todas as denúncias que estão chegando, via 190, via Patrulha Maria da Penha, que são os primeiros canais que a mulher dispõe quando está sofrendo violência doméstica, e aí, né, estão sendo instaurados os devidos inquéritos, para que os autores desses crimes sejam responsabilizados na forma da lei. É lamentável, né? A gente observava, por exemplo, no fim de semana, né, Silvan? Infelizmente, a convivência lá no lar, sim, né, do homem, o homem em casa, geralmente no final de semana. Domingo à tarde, eu estava vendo alguns dados, conversando com o delegado sobre isso. O cidadão, às vezes, passava o domingo, saía de casa de manhã, a bebida, a ingestão de álcool também contribuindo para isso. E no final do domingo, aquele terror em casa. Aquele terror em casa, começa as agressões. Lamentável. E agora tem que ficar em casa. E agora que tem que ficar em casa, e aí aumentou consideravelmente sérios aspectos que acabam contribuindo, o estresse, né? As dificuldades que todo mundo tem atravessado. É claro que nada disso não justifica, né? Não justifica. Mas, de qualquer forma, isso acaba sendo um elemento complicador também. Silvão, os moradores do bairro do Vinhais estão reclamando aí dos constantes assaltos, furtos, arrombamentos. Está complicada a coisa lá, né? Muito, no Vinhais. O Vinhais, outrora um bairro muito pacato, onde as pessoas, tem muitos moradores antigos do Vinhais, eles que são os mais incomodados com essa questão da violência. E não basta só a questão dos assaltos, onde as pessoas chegam e tomam com violência, que é o roubo, assim como também os furtos, que são os arrombamentos. Há um indivíduo aí, que os moradores mesmo mandaram as imagens das câmeras de segurança, ontem, embaixo daquela chuva, ele estava praticando, né, crime, acabou com o que chamou a atenção é que ele tem um cabo de vassoura na mão, né, ele já anda preparado, uma sombrinha por causa da chuva, e com esse cabo de vassoura ele desvia o foco das câmeras de segurança.
quando ele vai entrar. Ele escolhe, passeia na rua, ele faz um apanhado geral de todas as casas, todas as residências, e aí com o cabo de vassoura que ele tem nas mãos ali, ó, ele vai e desvia a câmera. Segundo a proprietária dessa casa aí, dessa residência, ele levou vários objetos do terraço. Tudo que tinha no terraço ele acabou carregando, acabou levando. Ele tem um rabinho de cavalo, né, o cabelo dele é amarrado aqui atrás, que é um outro detalhe que chama atenção. E esse indivíduo aí, ele já está rindo, né, para a câmera, porque, quer dizer, não adianta ter câmera, que ele vai desviar, né, e vai entrar na, tá acostumado já está acostumado. Dia 7, que foi uma outra imagem também desse mesmo indivíduo, enviado lá pelos moradores lá do Vinhais, ele aparece numa outra circunstância, também no Vinhais, né, onde ele sobe na grade da casa, não está com cabo de vassoura, mas ele sobe, aí vai todo tempo rindo, debochando da câmera, achando graça, não é? Depois que, ó, pegou lá, já olhou qual é a casa, sorriu para a câmera, foi lá, pegou o cabo de vassoura e desvia a tomada da câmera, ele tira o foco da câmera e entra na casa, entra na residência. Do dia 7, agora, ele aparece de novo numa outras imagens também, mandado pelos moradores lá do Vinhais, onde ele aparece com o mesmo modus operandi, é o mesmo cara, pelo cabelo, pela fisionomia, ele sobe na grade e também desvia o foco da câmera e entra também na casa de onde ele roubou tudo. A polícia já teve acesso a essas imagens já, também, né? as imagens, os moradores estão divulgando e mandaram para a polícia para facilitar a identificação e a localização desse indivíduo aí. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Aqui é Adalberto. Bom dia a você. Até amanhã. São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. A pandemia do coronavírus alterou aí a data do processo seletivo de acesso à educação superior e também o Enem Digital. Assunto para o Eduardo Ericeira, datas alteradas. Portanto, o próprio pais da UEMA, me parece que não há, inclusive, uma data definida, estão aguardando aí o andamento dessa situação relacionada à pandemia. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, situações que estão sendo avaliadas aí, como você bem disse, uma nova data está sendo aguardada para o PAS 2021, aqui da Universidade Estadual do Maranhão, e também o Enem Digital a nível federal, justamente por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Situações estão sendo analisadas, vai haver um acompanhamento justamente para definição destas datas. O PAS 2021, por exemplo, essas datas só serão definidas a partir do acompanhamento da evolução da crise sanitária, da verificação do retorno das atividades escolares públicas e particulares e das condições objetivas de interesse dos alunos. Quer dizer, várias situações que estão sendo analisadas para a definição das datas do PAS 2021. A UEMA já tinha suspendido a segunda etapa do PAS 2020, CFO-PCD, além do calendário acadêmico 2020. Em relação ao Enem Digital 2020, teve seu cronograma também alterado pelo Ministério da Educação, MEC, inicialmente previstas para os dias 11 e 18 de outubro. As provas virtuais foram transferidas para os dias 22 e 29 de novembro. As provas do Enem Digital mudaram de data após a Justiça Federal determinar o adiamento do Enem 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar da decisão judicial, somente o exame no formato digital sofreu alterações, permanecendo a aplicação, até então, do Enem tradicional para os dias 1º e 8 de novembro. O Enem Digital está em sua primeira edição e as inscrições serão recebidas dos dias 11 a 22 de maio, mesmo período de cadastro do exame impresso, e até 100 mil estudantes poderão participar. O objetivo do MEC é de que o Enem seja totalmente digital até 2026. E a gente lembra que o Enem Digital segue aí o mesmo formato do Enem tradicional, que por enquanto se mantém aí as datas, né? 1º e 11 de novembro. O Enem Digital que segue aí esse mesmo formato, 45 questões de linguagens e códigos, redação, 45 questões de ciências humanas, 45 questões de ciências da natureza, 45 questões de matemática. O Enem Digital, que é voltado somente para quem está no 3º ano do ensino médio ou já terminou os estudos. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Até já. São 7 horas e 27 minutos, 7h27. A forte chuva que atingiu a região metropolitana de São Luís nas primeiras horas de ontem causou uma série de transtornos. Várias avenidas da capital tiveram pontos de alagamento e a tendência é de que continue chovendo bastante até o final desse mês. Quem saiu de casa enfrentou dificuldades. Avenidas em São Luís ficaram alagadas e muitos motoristas tiveram problemas. Ficaram pelo meio do caminho. Outros faziam irregularidades no trânsito para fugir dos pontos de alagamentos. Carros passavam por cima de praças, Canteiro Central e calçadas na Avenida Beira-Mar. Um alagamento se formou embaixo da ponte Bandeira Tribuzzi. Na Avenida Vitorino Freire, a imagem mais parecia de um rio, que se formou já nas proximidades do acesso ao bairro da Madre Deus.
Muitos motoristas se arriscaram passando pelo alagamento. Já outros preferiram não correr o risco. Davam ré em meio a outros carros e corriam risco de provocar acidentes. Também na região central de São Luís, outro ponto bastante conhecido de alagamento, no Mercado Central. A imagem mais parecia de uma imensa lagoa. Mesmo assim, motoristas também se aventuravam, passando pela via. Até o momento, já precipitou aqui na ilha, somente nesse mês, cerca de 43 milímetros esperado para o mês todo. Entretanto, com essa chuva de hoje, provavelmente chegaremos a mais de 50% do esperado para este mês. Segundo o Centro de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, no mês de abril já choveu aproximadamente 300 milímetros, bem próximo da média histórica estimada para este mês, que é de 446 milímetros. Espera-se que até o final do mês ainda ocorra algumas chuvas como essa, tá? Sendo que nós estamos dentro do período chuvoso. Tá? Então, os meses de março e abril para São Luís, assim como todo o extremo norte do Maranhão, são meses bastante chuvosos. O período de chuva é normal, né? O que acontece muitas vezes é que em pouco tempo, você tem uma hora e meia, uma quantidade de chuva enorme, concentradas em um tempo muito pequeno. E aí a situação fica bastante complicada em toda a cidade, como aconteceu, por exemplo, ontem, na manhã de ontem em especial. Já o nível do rio Tocantins continua impedindo famílias de retornar às suas casas em Imperatriz. Mais de 10 casas voltaram a ser interditadas pela Defesa Civil na região. As famílias desabrigadas continuam em um abrigo improvisado no salão desta igreja evangélica. Com poucos utensílios, cada um se vira como pode. Josiane conta que morou no setor da Beira Rio há mais de 20 anos com a família. No abrigo, junto com a esposa grávida e uma filha, ele conta que a situação não está nada fácil. Autônomo, desempregado e desabrigado. A situação está difícil aqui todos os moradores aqui são autônomos e a situação está difícil, está todo mundo parado, sem fazer nada, e aí com essa situação, né? Já Fernanda está com esposo e 3 filhos. A diarista conta que está recebendo ajuda de outras pessoas. Nossa esperança, nós estamos crendo que Deus vai nos resolver nossos problemas, não tem? Foram mais de 10 casas interditadas pela Defesa Civil e com o nível do rio Tocantins subindo, esta casa aqui, por exemplo, já está debaixo d'água. A previsão do tempo reforça que teremos mais chuvas para os próximos dias aqui na região tocantina. O momento agora é de alerta. No local, constatamos que todas as casas foram atingidas e outras totalmente destruídas. A maioria de quem morava nessas casas não teve tempo de salvar os utensílios, móveis e objetos pessoais. De acordo com o superintendente da Defesa Civil, as famílias foram cadastradas para serem beneficiadas em uma ajuda social para o momento. É uma situação meio delicada, por quê? Porque essas famílias elas já estão na área de risco, algumas já foram até contempladas com alguma situação, mas continuam morando naquele local. Mas a SEDES está providenciando aluguel social e futuramente para as famílias encaixar elas em um programa social Minha Casa Minha Vida. Vamos ver agora como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira, gente. Aqui na capital, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, foi a capital do Brasil, inclusive, onde mais choveu. É isso mesmo, São Luís do Maranhão, no dia de ontem. Nas últimas 24 horas, portanto, a capital que mais choveu foi São Luís, ao todo 120 milímetros de chuva. Hoje o dia será de tempo nublado e chuva ocasional a qualquer momento, hein? Mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Imperatriz, tempo nublado, chuva ocasional a qualquer momento também por lá. Mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Caxias, tempo nublado a parcialmente nublado. Chuva ocasional no período da manhã e também à tarde. Lá em Caxias, a mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Em Bacabal, mais 3 cidades agora para a gente mostrar para você. Em Bacabal, tempo nublado. Bacabal que tem 23 de mínima e máxima de 33. Tempo nublado a parcialmente nublado. Pancadas esparsas de chuva no horário da tarde. 23 a mínima, 33 a máxima. Em Zedoca, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva no período da tarde. Lá em Zedoca, mínima de 23, máxima de 32 graus. Vamos ver como é que vai ficar o tempo em Carolina? Por lá, tempo nublado a parcialmente nublado, chuva ocasional pela manhã e à tarde. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Carolina. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa vai votar projeto que pode reduzir mensalidades de escolas e universidades particulares durante a pandemia.
E mais, John Coutrin vem aí o bloco de política, são 7 horas e mais 33 minutos, o Bom Dia volta já já. São 7 horas e mais 36 minutos, 7h36, você ligado no Bom Dia. A Assembleia Legislativa já definiu a data em que vai votar um projeto de lei que trata da redução na cobrança de mensalidades em escolas e universidades particulares durante o período da pandemia. Os detalhes dessa sessão remota quem tem é Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, essa votação que deve acontecer na próxima semana, esse é um projeto de lei que foi apresentado aqui na Assembleia Legislativa, claro, em sessões remotas por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Essas sessões estão acontecendo com cada deputado em suas casas, bem como vem acontecendo também, por exemplo, com a Câmara de São Luís, cada vereador também em sua casa, justamente para manter esse distanciamento social. O fato é que esse projeto de lei deve ser votado na próxima semana. Ele foi apresentado pelo deputado estadual Rildo Amaral, que prevê uma redução em até 30% no valor das mensalidades das escolas particulares, ensino fundamental e ensino médio. Também a esse projeto de lei do deputado estadual Rildo Amaral foi apresentada aí uma emenda pelo deputado Iglesio para também incluir as instituições particulares de ensino superior. Nesse caso, as universidades também, para que haja redução em até 30% no valor das mensalidades. Há muita reclamação, essa discussão inclusive é um debate a nível nacional. A gente inclusive já conversou, já trouxe aí à tona esse assunto, conversando com vários advogados, que a melhor forma que seria para resolver esse tipo de assunto, esse tipo de dificuldade, esse imbróglio aí envolvendo tanto as instituições particulares quanto as pessoas, os estudantes, os pais, enfim, seria na base do diálogo. Mas em sua conta pessoal, o próprio deputado, o presidente aqui da casa, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, disse que ainda falta muita clareza, falta transparência nesse discurso. A respeito deste assunto, inclusive, o deputado, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Otelino Neto, e também o autor aí do projeto de lei, a proposta aí do projeto de lei, o deputado Rildo Amaral, se manifestaram a respeito deste assunto. Vamos acompanhar. Manifestei hoje, através das minhas redes sociais, preocupação com a demora pelas escolas particulares de São Luís em chegar ao entendimento com relação à concessão de redução nas mensalidades escolares. Tramitam projetos de lei na Assembleia Legislativa que querem determinar um percentual de 30% nesta redução. Acho que nós devemos ter um diálogo com os donos de escola. A Assembleia está pronta para ser uma intermediária nisso. Afinal de contas, compreendemos que as escolas permanecem com os custos principais de pessoal, por exemplo, e queremos preservar os empregos dos professores e dos servidores administrativos. Mas, claro, com a suspensão das aulas presenciais, os custos diminuem e é preciso que haja redução nos preços das mensalidades. Os pais estão passando por dificuldades também, por isso precisamos da compreensão dos donos de escola. Os projetos de lei que tramitam na Assembleia nesse sentido serão unificados em um só e na próxima semana nós apreciaremos, para que, caso não haja um entendimento, seja garantida o direito do consumidor, do pai e do aluno que pagam as mensalidades escolares no Maranhão. É um projeto fruto da participação popular no nosso mandato de deputado estadual, onde versa a obrigatoriedade das instituições de ensino particulares do estado do Maranhão de concederem 30% de desconto nas mensalidades, sendo tempos excepcionais, aonde a aula presencial não existe nesse momento. A gente torce que, em primeiro lugar, as instituições entrem num consenso, numa negociação com os alunos. Mas caso isso não aconteça, essa responsabilidade social vem à força da lei para obrigar que isso seja respeitado. Pois é, tem então o deputado Rildo Amaral e também o presidente da casa, o deputado Otelino Neto, falando a respeito deste assunto. Vale lembrar que não é o não pagamento, é apenas o desconto de 30% que seria dado por conta aí da redução de custos e até da dificuldade hoje que os pais também se encontram na arrecadação de dinheiro, na questão financeira também, esse projeto de lei. Essa apresentação, inclusive, o presidente da casa, o deputado Otelino Neto, Adalberto, comentou aí na última segunda-feira, no dia 20, inclusive publicou nas suas redes sociais. E só lembrando que a votação acontece aqui na próxima semana, na próxima segunda-feira, em uma sessão remota, não vai ser aqui na casa, é uma sessão remota que vai acontecer entre os deputados estaduais para votar justamente esse projeto de lei que envolve escolas particulares, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, e com essa proposta de emenda também para que se estenda também às universidades particulares, ou seja, o ensino superior, desconto de até 30% na próxima segunda-feira, portanto, acontecendo essa votação desse projeto de lei no dia 11 deste mês.
Adalberto, a gente volta com você desejando uma ótima quarta-feira a todos, de muita saúde. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 41 minutos, 7h41. Agora a gente fala de política com John Coutrin. Está comigo, John Coutrin, só reforçando, próxima sessão da Assembleia remota, segunda-feira da próxima semana. Exatamente, né, exatamente, na próxima semana, se não me engano, dia 28, né? Essa sessão aí é importante. Ainda bem que nós temos esse recurso e tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal podem aí convocar a qualquer momento, Adalberto, ainda bem, né, por conta da tecnologia, os deputados não precisam, como o Eduardo falou, ir à Assembleia, de casa mesmo, através da sessão remota, eles podem apreciar tanto os projetos do Poder Executivo, como já foi feito, né, quanto agora esse projeto de iniciativa da própria casa, né, que será votado na próxima semana, segunda-feira. Ô John, com o aval do Lula, a bancada do PT vai subir o tom em relação ao presidente Bolsonaro? Ontem eles fizeram uma reunião, inclusive virtual também, não é? A direção nacional do PT, executivo, o próprio ex-presidente Lula, Fernando Haddad e a própria Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do partido, Adalberto, e eles ali decidiram, diante dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos, né, principalmente o de domingo, eles decidiram, portanto, aí a bancada ali no Congresso do PT, eles vão fazer uma oposição mais ferrenha, digamos assim, ao presidente Jair Bolsonaro. Nessa reunião, Adalberto, eles decidiram o seguinte, pedir aí, convocar o Fora Bolsonaro, mas ainda não decidiram como, se vão pedir afastamento, se é impeachment, né? Ninguém sabe ainda. Até então, o PT e outros partidos, o PSOL, os partidos de esquerda ainda não avaliavam como... nesse momento, como possível, né, com a possibilidade de pedido de impeachment do presidente. Eles avaliavam que ainda não tinham nenhum tipo de os recursos suficientes, né? Mas diante do que ocorreu no domingo, né, eles avaliam que pode ter havido crime de responsabilidade por parte do presidente da República, né, e infringir a Lei de Segurança Nacional. Então, poderiam ter subsídios necessários aí, mais substanciais, para pedir o afastamento do presidente. Então, a partir de agora, eles vão levar essa pauta, quando voltar, claro, né, o Congresso, mas nas redes sociais, já deputados, inclusive falando pedindo a saída do presidente, o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Claro que nós sabemos que o PT, o partido, faz oposição ao governo, teve como candidato Fernando Haddad, que foi derrotado, e como principal liderança o ex-presidente Lula. Vamos aguardar de que forma agora, né, o PT e suas lideranças agirão, né? O certo é que eles estão se reunindo, Adalberto, acho que talvez é um dos poucos partidos aí que tem feito essas reuniões de direção nacional, da direção da executiva nacional do partido, né? Eles têm debatido bastante. O próprio ex-presidente Lula tem se manifestado todos os dias no Twitter, nas redes sociais também, às vezes criticando o presidente Jair Bolsonaro, às vezes dando sugestões. Então, o PT o Partido dos Trabalhadores, por enquanto, segue como um dos principais partidos de oposição, junto com o PCdoB, junto com o PDT, PSB, PSOL e outras legendas aí que fazem oposição ao atual presidente. Ô, João, a gente falou aqui que o Procurador-Geral da República estava pedindo aí para o Supremo apurar a questão da manifestação relacionada, né, ao fechamento do Supremo por militares, enfim. E aí agora, outra notícia, ontem, no caso, o Supremo já se manifestou sobre o assunto, que vai sim apurar o ato pró-golpe. E há um ex-prefeito de São Luís que fez uma manifestação pública favorável a essa manifestação, João? Rapaz, por incrível que pareça, Adalberto, não é fake news, é verdade mesmo. O ex-prefeito de São Luís, Tadeu Palácio, olha só, ele manifestou, colocou isso ontem, nessa semana, depois dos atos, né? Depois dos atos de domingo, ele colocou essa imagem aí no seu próprio Instagram. Você pode ir lá, não sei se ele já apagou, né? Mas estava no Instagram aí do ex-prefeito Tadeu Palácio, apologia à ditadura, né? Reforçando aquele discurso que foi colocado no último domingo, não é? De fechamento do Congresso, fechamento do STF, né? A volta do AI-5, intervenção militar, ou seja, o golpe institucional. Então, isso foi reforçado pelo Tadeu Palácio, que é filiado ao PSL, que é o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, mas ele é defensor do atual governo, do atual presidente da República, né, o Tadeu Palácio, que até quando cogitava-se aí ser candidato, ele sonhava com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Tanto que ele entrou no PSL
para ter essa possibilidade, né, de ser apoiado pelo Jair Bolsonaro aqui em São Luís. Então, mesmo que o presidente tenha saído do PSL, mas ele continua alinhado ao discurso e às propostas do presidente Jair Bolsonaro. Então, Tadeu Palácio fez isso ontem, Adalberto, né, colocou essas imagens aí e pode ser punido. Por que pode ser punido? Como você frisou no começo, o STF vai investigar, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já delegou investigações, inclusive para quebra de sigilo telefônico, né, quebra de sigilo telefônico, ou seja, uma série de medidas aí, busca e apreensão, uma série de medidas aí no sentido de investigar quem estava por trás desses atos, Adalberto, aí de domingo. Então o STF vai avaliar já inclusive possibilidade, né, já conseguiram aí inclusive detectar empresários ligados a alguns deputados, né, da ala bolsonarista que financiaram esses movimentos. Então o STF vai dar prosseguimento. Por enquanto, o alvo não é as pessoas que participaram, mas sim aqueles que organizaram. Por isso, neste momento, Adalberto, o presidente Bolsonaro não é alvo da investigação por enquanto, né, nesse começo. Mas, claro, se for aí detectado, até porque por que é necessária essa investigação? Porque fere a Constituição. Nesses atos que fere a ordem democrática, a ordem constitucional, fere a Lei de Segurança Nacional e é crime de responsabilidade. Por isso essa investigação por conta do STF. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Em São José de Ribamar, a Defensoria Pública fez uma série de recomendações para evitar a proliferação do coronavírus. A gente vai ver agora na reportagem. Vamos ver. Em São José de Ribamar, na Grande Ilha de São Luís, até esta segunda-feira foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde 115 casos da Covid-19. É a segunda cidade do estado com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus, ficando atrás apenas da capital São Luís. Pensando em conter a disseminação do vírus pelo município e informar a população a respeito da doença, que já matou 60 pessoas no Maranhão até a última segunda-feira, defensores públicos que atuam em São José de Ribamar repassaram recomendações a serem adotadas pelo poder público e polícia militar, como, por exemplo, a instalação de uma central de atendimento à população. Então, assim, a gente analisando a situação, a gente pensou, por exemplo, que uma central de atendimento seria interessante, né, para fins de evitar aglomerações em unidades básicas de saúde, porque muitas pessoas estão indo a unidades básicas de saúde, por exemplo, para cadastrar familiares, idosos, pessoas que estão no grupo de risco para receber a vacina H1N1 em casa, no seu domicílio, ou então para receber algum atendimento no caso de suspeita de coronavírus. Outra recomendação por parte da Defensoria Pública está relacionada à prestação de serviço do transporte público. Se a quantidade de veículos está atendendo a demanda de usuários que necessitam de ônibus na cidade. A gente tem notícias, né, de ônibus que estão superlotados, né, aglomerando pessoas. E aí o risco de contágio é muito maior, então adequar a frota, colocar a frota de modo que evite que haja a grande aglomeração de pessoas dentro dos ônibus, né, também nos terminais. Outra determinação por parte da Defensoria Pública é a fiscalização de serviços não essenciais aqui no município de São José de Ribamar. A fiscalização está sendo realizada pela Polícia Militar. Na orla de Ribamar, nada de bares abertos. Mas em alguns pontos da cidade, a nossa equipe flagrou pessoas consumindo bebida alcoólica. Até mesmo na Avenida Gonçalves Dias, principal em São José de Ribamar, comércios não essenciais estão abrindo as portas, como a venda de roupas e de materiais eletrônicos. Enviou uma recomendação para a Prefeitura, né, para fins de também ajudar na fiscalização, né, na fiscalização do comércio local, para que serviços não essenciais realmente cumpram o decreto e não funcionem a fim de evitar aglomerações, circulações de pessoas nesses locais e a maior propagação do vírus. E a preocupação com o novo coronavírus fez com que condomínios residenciais aqui da capital adotassem uma série de medidas. Cuidados que precisam contar também com um ponto fundamental, a conscientização dos próprios moradores. Neste condomínio residencial na capital, os cuidados com a limpeza foram intensificados, mesmo em espaços interditados para o uso, como a academia e o playground. As escadas utilizadas em caso de emergência
permanentemente estão passando por processos de desinfecção e para a higienização das mãos, o álcool em gel foi colocado nas áreas comuns. O trabalho também foi redobrado em se tratando da limpeza dos elevadores. As garagens também estão sendo varridas e limpas todos os dias, bem como nas escadas, tudo usando hipoclorito de sódio, que é o determinado pela Vigilância Sanitária. Nosso condomínio já foi visitado pela Vigilância Sanitária, já foi feita a inspeção, está dentro dos padrões. Todos os funcionários estão usando EPI, máscaras e luvas. Então, pensando na comunidade, estamos fazendo e tomando todas essas atitudes para o bem comum de todos. Essas ações estão servindo não só para deixar os lares dessas famílias mais limpos, mas principalmente para evitar que os moradores sejam contaminados pela Covid-19. Um trabalho que só alcançará o resultado esperado se todos cooperarem. Ou seja, se cada pessoa envolvida no processo fizer a parte dela. Já neste outro condomínio, logo na entrada, quem chega é recepcionado com álcool em gel. Ou, se preferir, essa pia foi instalada para que a limpeza das mãos seja feita da forma mais recomendada, com água e sabão. Os elevadores também são outra preocupação, principalmente os botões, que são constantemente tocados. Dentro dos elevadores, essas orientações foram colocadas para que os moradores evitem aglomerações. Além dessas, outras medidas foram adotadas com o aval de quem vive aqui, assim que a doença começou a avançar no Brasil. Nós compramos álcool em gel, colocamos aviso nos elevadores, solicitando inclusive que entre só de uma família ou entre só de uma pessoa dentro dos elevadores. Colocamos capas nas botoeiras dos elevadores para facilitar a limpeza. Aumentamos o número de limpezas dentro dos elevadores também com álcool. Colocamos uma pia na entrada do condomínio, também com álcool na portaria, que sempre que chega uma entrega de delivery, o segurança já põe o álcool na mão do entregador. Tudo isso para tentarmos combater esse problema que não entre no condomínio. O momento é desafiador e cheio de incertezas, mas até nessas horas podemos extrair o que há de bom. Se o confinamento chega a ser perturbador, que tal compartilhar boa música com os vizinhos para aliviar o estresse e acalmar a alma? Uma demonstração de que, mesmo separados fisicamente, podemos, de um jeito simples, nos conectar. Atitudes como essa se multiplicam em várias partes do mundo, não é? São 7 horas e mais 54 minutos. Olha, a leitura pode ser também uma grande aliada durante o período de isolamento social. Então, que tal ter acesso ao acervo e curiosidades de um dos grandes escritores maranhenses de forma virtual? É o que propõe a nova exposição da Casa de Cultura Josué Montelo. O escritor maranhense Ferreira Goulart costumava dizer que a arte existe porque a vida não basta. E, de fato, todo mundo concorda que a poesia deixa a vida muito mais leve. E, em tempos de pandemia, isso ainda se faz mais necessário. Foi pensando nisso que a Casa de Cultura Josué Montelo inaugurou uma programação virtual para levar um pouco mais de arte à quarentena dos maranhenses. São dicas de leitura e curiosidades sobre o autor de Os Tambores de São Luís, Cais da Sagração e tantas outras obras traduzidas para o inglês, francês, espanhol, alemão e sueco. Opções culturais disponibilizadas pelo site e pelas redes sociais da Casa de Cultura, que está fechada para atendimento ao público, mas nem por isso inacessível. Montamos uma programação com ações culturais que serão disponibilizadas via internet no site e nas redes sociais da Casa. Dentre elas, nós temos o Dica de Romances de Montelo e também o Você Sabia, contendo curiosidades sobre o escritor Josué Montelo. Nesse momento, ela estará abordando um ambiente virtual, onde nós traremos o tema de cada romance, a ambiência, os locais citados, os personagens, comentários sobre a obra, momentos históricos que acontecem no romance, enfim, são várias informações. Na próxima sexta-feira, a Casa abre exposição virtual sobre os romances da saga maranhense, com textos e novidades. E nesse momento nós traremos fotografias que serão disponibilizadas pelos fotoclubistas do Poesia do Olhar, que estará ilustrando a exposição com fotos da cidade de São Luís. Tudo isso estará disponível em nossas redes sociais e no site.
São ações que nós trazemos para aproximar o nosso leitor, o nosso visitante, os nossos usuários nesse momento em que todos precisam ficar em casa. A Casa de Cultura Josué Montello é vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e possui biblioteca, museu e arquivo pessoal do escritor. Promove estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas da literatura, artes, ciências sociais, história e geografia. 90% de todo o acervo foi doado pelo escritor maranhense ao governo do Maranhão. Obras que preservam a memória e a produção artística e cultural, preenchendo agora o tempo dos conterrâneos de Josué Montello. A comunicação do Maranhão, em especial o jornalismo, está em luto. Morreu ontem por complicações do novo coronavírus o radialista e advogado Roberto Fernandes. Formado em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão e natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Roberto Fernandes fez uma carreira de sucesso na imprensa maranhense, notadamente no rádio e na TV, que é na cobertura de fatos gerais, que é na área esportiva. Ele teve passagens em emissoras de rádio AM, a TV Brasil, a Rádio Educadora, a Rádio São Luís. Há 20 anos, inclusive, apresentava o programa Ponto Final na Rádio Mirante AM e apresentava o quadro de política também na nossa co-irmã TV Mirante. O sepultamento será hoje no Parque da Saudade, no Vinhais. O horário ainda não foi revelado. Nós manifestamos aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas do Sistema Mirante de Comunicação também, colegas de jornada, um companheiro que dignificou e muito o jornalismo no estado do Maranhão. Colegas de imprensa nós temos, amigos são poucos e eu particularmente tive a oportunidade de conviver com o Roberto em várias emissoras de rádio, trabalhando como narrador esportivo, ele como comentarista, inclusive acompanhando o início da carreira dele como comentarista. Ficam os nossos sentimentos mais uma vez à família, a todos, em nome do Sistema Difusora de Comunicação. São poucos os colegas de trabalho, vários colegas de trabalho, poucos os amigos e no jornalismo, Roberto, sem dúvida, será sempre uma referência para todos nós.